Estamos no ar, pessoal. Boa noite, pessoal. Como é que estão? Tudo bem? Bem-vindos ao terceiro episódio aqui do nosso podcast Faladura. Comigo já sabem, tenho o Zé Gil e o Pedro Geada. Hoje temos um tema também quente como os outros, mas este se calhar um bocadinho mais quentinho para muita gente do que os outros. O tema são as claques e eu, além de vos dar as boas noites a vocês todos que estão em casa e também aqui aos meus caríssimos amigos, queria começar por abrir a discussão perguntando a vocês, e também depois eu da minha própria opinião, mas lançando para a discussão para vocês qual a real importância das claques no Sporting. Olha, antes de responder a isso, boa noite, e queria dizer uma coisa que eu acho que no último programa, como tivemos aquele azar, acabou por não ficar gravado, que é reafirmar uma coisa muito importante. O Faladura não aparece para ser contra algo ou em resposta a alguém ou para roubar espaço a alguém. Portanto, não é para isso que nós estamos aqui, não é para isso que nós fazemos o nosso podcast. Nós fazemos porque achávamos que tínhamos alguma coisa a oferecer aos sportinguistas e sermos uma voz um bocadinho diferente daquilo que existia. E portanto, posto isto, para que as pessoas percebam que nós não estamos aqui para fazer nenhuma espécie de agenda, a não ser a nossa própria e a não ser a nossa vontade de dizer coisas parvas de vez em quando. Referente à tua questão, eu acho que as claques são uma das coisas mais importantes a par dos sócios de um clube de futebol. E portanto, dito isto, eu acho que as claques são a representação da alma que o clube deve ter. E quando eu digo da alma, em termos daquilo que é a sua psique, a forma de pensar, uma espécie de construção viva daquilo que é a mentalidade coletiva do clube. Se calhar isto também já é verdade, foi verdade há muito tempo e agora se calhar vai sendo menos, porque se calhar as pessoas vão sendo cada vez maiores, as pessoas vão sendo cada vez mais, vão tendo cada vez opiniões mais distintas e as claques acabam por ficar um bocadinho na terra de ninguém. E deveriam estar. Não acredito que as claques, acredito que as claques devam ser ativas no clube, mas não devem ser politicamente ativas no clube. Não sei se já vou responder a nada. Não sei se já vou responder a alguma questão que faças daqui para a frente, mas politicamente acho que as claques não podem ter uma ação política, elas devem ter basicamente uma ação desportiva. Infelizmente isso não é o que se passa no clube. Mas pronto, vou deixar agora o Pedro falar. Já digo depois o resto, que senão daqui a bocado digo tudo o que tu tens que deve. Pedro, chuta! Ora bem, é assim, obviamente que um Sporting sem claques é uma coisa que não existe, não faz sentido nenhum. O primeiro jogo que fui ver a Alvalade, acho que até foi um último jogo de campeonato, já não me lembro, 92 ou 93. Fui para o meio da Curva Sul, pronto, uma altura, bem miúdo. E lembro que até aquilo estava tudo no jogo de final de campeonato, estava tudo de brincadeira, e então aquilo era giríssimo, porque acho que foi um jogo qualquer contra o Passos de Ferreira, salvo erro, e eram os tipos que jogavam de amarelo, e aquilo era tudo 10 em 10 minutos, gritavam invasão e a bófia não manda aqui e aquilo, mas no ambiente de revolucionários. Não, mas daquilo nos tempos do Sousa Sintra, em que tu estavas no antigo estádio de Alvalade e tu estavas a ouvir aqueles anúncios: o jogador que marcar o primeiro golo tem direito a um frigorífico patrocinado pelo sei lá, não sei quantos frigoríficos. Lembrava desse, é verdade. O jogador que marcar o segundo golo. Caminho da Vitória, Emanuel. O jogador que marcar o primeiro golo ganhará uma camisa. A malta que ouvir hoje, que quer dizer que não... o que significa que a gente já vai tendo uns aninhos, bem ou mal.
Porque epá, a malta hoje que só se lembra ou que só tem memórias deste estádio novo não faz a mínima ideia, né? Pá, nem as coisas que havia que era isto, pá, mas que era desse tempo. Mas voltando aqui à... E sentar apoio de cimento. Hã? Esta malta já E não sentar sabe em o que é cimento, sentar sim. apoio de cimento. Dá Sim, almofadinha para a bola, é para o cu, senhores. É Ainda para tenho a almofadinha. Claro. Pois, eu por acaso na altura não houve almofadinha, portanto aquilo deu. Que era o tradicional, é para o cu, senhores, é para o cu, é a almofadinha para a bola. É? Pronto. Pois é. Lá está, para a gente perceber as coisas também tem que ter ou vivemos as coisas, ou pelo menos ter noção de onde é que as coisas vieram e de que isto, tanto o Sporting como as claques, isso tudo tem a sua história. Mas voltando aqui ao início, portanto, obviamente que dá todo um colorido ao estádio, as claques em geral. Aliás, tenho a impressão que não existe qualquer clube que se diga de jeito, chamemos-lhe assim, que não tenha as suas claques. Portanto, isso não existe, quer dizer, é algo que não um clube sem claques, um clube grande ou um clube mediamente que tenha expressão ou queira ter expressão no futebol não existe. Tem ali as suas pessoas que querem estar mais emocionadas, mais ativas até, aliás, porque lembro perfeitamente que nos tempos quando era mais novo, lembrava-me, e nós estávamos naquela fase que ainda estávamos para tentar quebrar uns 18 anos, que era importante que as pessoas das claques, e quando se exteriorizam emoções e gritam e cantam e tentam de alguma forma influenciar o jogo, tentam ser parte do jogo, tentam condicionar o jogo, tanto a equipa, a nossa equipa e a equipa adversária, e a própria equipa de arbitragem, que também faz parte do jogo. Portanto, é também um elemento do jogo que existe no mundo do futebol, seja aqui, seja noutro país da Europa, na América, na China, onde for. Agora, há questões que, digamos que nos tempos atuais, as claques, tanto no Sporting e não só, têm que resolver. Eu não sei se queres já tocar noutro ponto acima, mas digamos... não, é só para explicar um bocadinho aqui como são as coisas. Eu, por exemplo, nasci que fui crescendo num bairro onde a presença, sobretudo depois mais dos no-name boys, era bastante presente na escola secundária e tudo. Escola pública, isto tem aspecto croquete, mas fiz do 7º ao 12º na escola pública. Adiante. Portanto, que aquela malta não é flor que se cheira, não é, e tem todos assim uma mentalidade assim um bocado esquisita, chamemos-lhe assim, ou pelo menos muito, que não existe regras a não ser o Benfica e que portanto tudo vale e pode-se passar por cima de tudo por causa disso. E estou a falar nisto porquê? Porque quando se tem pessoas com esta orientação do outro lado do rival, sobretudo aqui no rival na cidade de Lisboa, das duas uma, ou nós nos conformamos, ou seja, vamos só simplesmente assistir à bola como espectadores e, portanto, podemos ou não ser pressionados por uma data de gente que está ali fora, sobretudo quando vem os rivais ao nosso clube, ou também temos os nossos, as nossas claques, a nossa rapaziada, que também não se está para... se consigo encontrar aqui a palavra certa, não está disposto ou não está disposto ou não está para aturar, digamos, o bullying que muitas vezes os adversários, nossos queridos rivais, exercem um bocadinho com o espírito de coação sobre as coisas. E daí, bem ou mal, impensável nós não termos as nossas claques. Agora, aqui a questão é a seguinte, é as claques sobretudo, e eu vou dizer aqui a palavra, mas não é no sentido mais belicista do termo, convém que as nossas claques sobretudo tenham os canhões apontados virados para fora. Acho isso importante.
Agora, muitas vezes também as claques dentro do nosso clube servem muito para política interna. Desde 2000 ou 1900 e tal, que as claques, sobretudo a partir do ano 2000, que as claques ali, quando foi a história ou pelo menos diz-se na altura que fizeram muita pressão para, por exemplo, o Mourinho não vir para o Sporting. Ou seja, há sempre, e por culpa de muitas vezes dos dirigentes cá, no Sporting, que se usa as claques, que se tenta usar as claques, que se tenta capturar as claques para um tal joguinho cá dentro. Pois, mas também é fácil deixar as claques capturadas, porque pensa assim, a partir do momento em que elas precisam do clube, por alguma forma, imagina, estou a falar de bilhetes, estou a falar de viagens, estou a falar de coisas, percebes? É fácil, não esquecemos, eu não sei como é que é agora, o Rui há de dizer isso à gente, mas eu sei que neste momento grande parte dos associados, se não todos os associados a Juveléu, são sócios do Sporting. Ora, se a Juveléu tiver 3.000 associados, são 3.000 sócios do Sporting, e não são tão poucos como isso, não é? E portanto, é natural que uma direção veja no seu beneplácito, ou nas suas, veja uma vantagem, vamos dizer assim, de comprar uma claque, não é? Porque lhe pode render votos, mesmo que isso não seja para fazer trabalho sujo, vamos dizer assim, tipo, como há bocado falaste dos no name. Mas de facto, esta é a promiscuidade do sistema, não é? Portanto, o sistema acaba por ser, porque nós queremos uma claque que vá a todo lado. Ora, uma claque não sendo capaz de ter receitas próprias que sejam compatíveis com ter bilhetes nos jogos, com não sei o quê, não é? Vai ter que arranjar a maneira, vai ter que protocolar com Então, espera aí, então voltamos a uma coisa atrás que se calhar é importante. O clube deve, e eu vou dizer que sim, o clube deve, digamos, suportar, de alguma forma, incentivar a ter sempre a sua representação de pessoas que se disponham a ir com o clube quando vai jogar fora. Eu acho que sim, porque isso faz parte, isso também é um elemento extra, claro, gostem ou não gostem, para se ganhar e para se conseguir ter vitórias. Aliás, eu diria que uma claque deve estar sempre alinhada entre aspas aqui obviamente, mas deve ser ou apolítica o suficiente para não sofrer represálias, não é? Nem poder sofrer represálias, ou neste caso alinhada sempre com a direção seguinte, ou com a direção que está. Alinhada no sentido, não é de expressar politicamente a sua opinião, não é isso que eu estou a dizer. Mas alinhada no sentido de não estar no jogo político, porque a partir do momento em que uma claque entra no jogo político, assistimos à situação que nós temos hoje. Sim, mas deixa-me só voltar aqui atrás, só mesmo para dizer assim, eu acho... O Rui já bufa, temos que deixar o Rui falar que o Rui já bufa. Mas deixa-me só dizer uma coisa, eu lembro perfeitamente, e aí, sobretudo quando comecei, eu fiz-me sócio aos 14 anos, e eu sempre na altura, e era bastante militante, comprei, naquela altura era bom rapaz suficiente para comprar o jornal Sporting todas as semanas, isso tudo, etc. E sempre na altura, sempre pensei, eu não, faz-me todo sentido o clube, abertamente, sem problemas nenhuns, apoiar o maior número de pessoas para encher os estádios dos rivais, e não precisa ser só os rivais grandes. Vamos jogar, na altura ia-se jogar aos Salgueiros, ao Vidal Pinheiro, bora, que fossem todos o mais possível, porque isso, e gosto ou não, ou entendam ou não, o facto de sermos organizados, de enchermos os estádios dos adversários com adeptos nossos, isso dá força no campo, dá força política, dá músculo para se ter voz na instituição, e portanto dizer que a gente não organiza nada e cada um faz por si, isso não é fraqueza, não, essa falta de organização é fraqueza. Não, eu sempre achei isso. Lutar contra os próprios, ou seja, a dada altura acusou-se o Bruno, por causa da história dos Sportingados, de civilidade para dentro. Não é muito diferente daquilo que o Varanda está a fazer com as claques. Não é muito diferente. Portanto, ou seja, é morder-se a ele próprio, ou o Sporting a morder-se a ele próprio. Portanto, em vez de ser a serpente de Ouroboros, é o leão de Ouroboros. Portanto, estamos a morder o próprio rabo. E eu acho que acaba por ser, acho que é tão nocivo a guerra, o Sporting fazer uma guerra contra as claques,
como fazer uma guerra contra pessoas em específico. Ou seja, para aquilo que é o Sporting, depois podemos falar da validade dessa guerra, mas para aquilo que é o Sporting, para a unidade, para estarmos todos juntos em prol de um objetivo, eu penso que quer uma guerra, quer outra, são completamente não é inúteis, mas é completamente, olha agora a palavra, são contraproducentes naquilo que diz respeito ao exatamente. Rui, man, estás para aí a morder todo, anda lá, mestre, diz-te do justiça. Já foi dito aqui muita coisa. Pois, já disseram muita coisa, já tinha tanta coisa para dizer, espero que não me perca. Em primeiro lugar, quer dizer que estou contra a maioria das coisas que foram ditas aqui. Até porque a maioria das coisas que foram, a maioria não, mas algumas coisas aqui que foram ditas não são verdade. Porquê? Porque, em primeiro lugar, a Juveléu, neste caso, e temos que cifrar na Juveléu porquê. Eu quero lembrar a toda a gente, para quem não sabe, a Juveléu, além de ser a primeira claque que existiu em Portugal, foi uma das primeiras que existiu na Europa, e tudo o que nós vimos depois disso, seja em que clube for, e até no nosso, nos de fora, a Juveléu há de ser sempre padrão. Foi sempre padrão para todos. Nós temos hoje ainda algumas claques, como a gente costuma chamar a antiga. Quando há bocado falaste no name, também existe um padrão comportamental, os mais antigos, digamos assim, que é muito mais, como é que eu ia dizer, mais saudável do que os outros. Mas eu estava só a dizer isso porque existia aquela fase em que eles começaram, a partir dos anos 90 aos anos 2000, que aquilo tornou-se bem piorzinho do que era uma claque normal. Exato, mas a questão é exatamente essa, e eu acho que a Juveléu, aliás, as outras claques que estão no Sporting, todas elas, os seus líderes, pelo menos, pertenceram à Juveléu ou advêm da Juveléu. Portanto, é isto aquilo que eu posso falar sobre isso, sobre o início, para situar as pessoas. Depois dizer que as claques fazem parte da família sportinguista, é impossível, eu acho impossível qualquer sportinguista, eu não queria dizer impossível, mas eu acho que é mau para qualquer sportinguista achar... Não digas que vais dizer uma mentira grave, porque há sportinguistas que querem que as claques acabem. Eu acho que há muitos sportinguistas que querem mas acabar com as claques é acabar com uma grande parte do Sporting. E eu vou explicar uma coisa, que há sportinguistas que conseguem ser a favor dos grupos strong, que nunca nada deram ao Sporting e outros, que andaram por aí, do que a favor. Aliás, as claques não precisam que ninguém seja a favor, desde que ninguém seja contra, e que não tentem culpar as claques por coisas que acontecem, que não é culpa das claques, aí tudo bem. Porque reparem só umas coisas, que é, todas as vezes aquele apoio que nós dizemos que em qualquer sítio do mundo, seja a que dia for, seja quando for, já disse, à chuva e ao sol, seja onde for, com frio não sei das quantas, no Uzbequistão, onde quer que o Sporting vai jogar, existe sempre alguém das claques. E isso é algo que nunca se deve perder, porque o Sporting, parem bem, o Sporting sem claques joga, e olha que existe muita gente das claques a norte do país e a sul também, mas imagina que ninguém das claques existia no Sporting. O Sporting raramente jogaria com mais de 50 adeptos fora de casa. E digo 50 porque assim, mas olha lá, mas isto agora jogar sem adeptos é que é bom, é o que eu tenho Rui, mas a questão é assim, eu acho que todos nós aqui concordamos que uma claque é essencial no apoio desportivo. Isso eu acho que não há dúvida nenhuma. Para toda a gente perceber o meu ponto de vista. Aliás, continuando, tu disseste que a história do impacto político. Esta claque não está a ter impacto político nenhum. Esta claque simplesmente, e as claques do Sporting, as quatro não digo porque estaria a mentir, mas a Juveléu e o diretivo estão contra a direção, fizeram aquilo primeiro ponto.
Primeiro ponto. Porque esta direção está a fazer muito mal ao clube. Depois oprime sócios e depois mente descaradamente e inventa coisas sobre as claques que não são verdade. Eu gostava de ver qualquer uma das pessoas que critica as claques a estar no papel das claques. Quantas pessoas da Central já se descalçaram para entrar em Alvalade? Quantas pessoas da Central já mentiram durante não sei quanto tempo sobre elas, tentaram impedir que comprassem bilhetes, tentaram impedir que comprassem gameboxes. Imagina, existem N, eu não sei quantas, mas muitas gameboxes. Mas tu estás a falar de uma coisa que aconteceu recentemente. Eu acho que se formos para falar disso temos que começar a história do início. Percebes? E pois, mas é assim. É assim, desculpa, eu acho que o problema das claques, mas continua, eu já continuo, não te quero interromper. Sim, sabe a história do início? Só me vão dar razão. Porquê? Porque as pessoas ouviram muitas vezes na comunicação social a dizer que tinham sido as claques que tinham ido ao Alcochete. E isso é uma das grandes mentiras. É uma das grandes mentiras que contaram às pessoas. Porque é assim, houve um português que matou gente no Brasil. Eu não ouvi ninguém dizer que, e por acaso o gajo é do Alentejo, eu não ouvi ninguém vir dizer N vezes que os alentejanos são todos criminosos. Não ouvi. Isso não faz sentido nenhum para mais nada. Para mais nada. A claque, enquanto claque, não organizou, nem esteve presente em nenhum dos ataques. Nem nada daquilo que possam dizer. Por isso, se uma mentira dita muitas vezes parece uma verdade, eu acho que, para mencionar já aquilo que foi dito sobre os negócios, para mim, na minha opinião, elementos das claques deviam ser funcionários dos clubes. O clube a claque é um dos maiores promotores que pode existir no clube. E quando nós falamos em negócio, ou seja, aquilo que for, um clube como o Sporting, com as claques que tem, só não faz muito dinheiro com isso se for burro. Se não souber fazer, e mais que isso, é normal que o Sporting dê condições, porque ninguém dos sócios das outras bancadas perdeu muitos anos, muita coisa do ambiente familiar, profissional, meteu férias e diretas para fazer aquelas maravilhosas e fantásticas coreografias que vocês veem, quer no antigo estádio, quer neste estádio, entre muitas outras coisas, porque ninguém quer ir à chuva à terça-feira para Passos Ferreira ou para Tondela. Ninguém vai a jogar um jogo às 9 da noite, sair de Lisboa à tarde, chegar lá, jogar, ver o jogo, apoiar, estar lá a cantar à chuva e ao frio, vir embora, tomar um banho e ir trabalhar. Ninguém faz isso. Mas há uns malucos que fazem e vêm de vários pontos do país para fazer. Atenção, porque nós achamos que as coisas são de uma forma e normalmente acontece sempre assim que é preciso estar dentro da organização e ir conhecer um bocadinho melhor para se poder falar. E é isso que não tem acontecido. Acho que faz falta aos sportinguistas, porque eu, felizmente, tenho levado, até muito antes desta história, às vezes levo pessoas de idade e outras que nunca tinham ido à casinha e tudo mais, e as pessoas, depois de verem, de estarem, algumas de continuarem lá a ir, veem a diferença e muitas já disseram lá que não sabiam que era assim e eram contra as claques. Mas a questão, Rui, a questão não é se as pessoas são contra as claques ou não. Penso eu que neste painel ninguém é contra as claques. Agora, a questão é, nós estamos a falar, primeiro que tudo, hoje em dia, de uma coisa que tem tanta transparência como um vidro fosco. Percebes? Eu lembro que as claques são organizações, ok? São associações, mas que são pouco transparentes. Mas pronto, eu com isso até lido bem, porque eu não sou associado da claque e não sendo associado da claque diz-me pouco respeito o que é que lá se passa dentro. Agora, obviamente que há uma coisa que eu não concordo contigo. É assim, as claques viram-se envolvidas no ataque ao Alcochete. Estiveram elementos das claques lá, não estiveram elementos das claques, não estamos a falar de soldados rasos nem de pés rapados, estamos a falar de pessoas que são conhecidas por serem das claques e não há uma palavra da claque, do meu ponto de vista, que já devia ter havido, ok? A desculpa ao clube pela participação dos seus elementos, porque uma coisa eu concordo, a claque não organizou, mas usufruiu, porque logo a seguir
o Mustafa vai entregar a placa ao Bruno Fernandes, já com o Sousa Sintra, na comissão, ok? E é aí que eu digo que as claques deixam-se envolver na política, da mesma forma como o Pedro estava a falar do Fernando Mendes no churrasquinho, e por aí fora, ok? Portanto, deixaram-se envolver enquanto grupo num jogo político que não era deles, que não é para eles, ok? E é desse que eu estou a falar. Agora deixa-me só dizer-te isto rápido. Tu quando afirmas que estão pessoas das claques, tu tens que ver se essas pessoas são membros dessa associação, se são sócios da claque ou não. Porque eu também não houve nenhum sócio, não houve nenhum associado da Juveléu no ataque ao Alcochete. Tu tens que confirmar. Não sei se houve. Não sei se houve algum associado. Se ainda hoje é associado, não sei. Sei. O Torres é ou não? Escuta. Se teve lá algum associado da Juveléu, eu sei que teve, não é? Mas é do género. Aqueles que tu estás a falar não são esses. Não, desculpa, mas isso depois podemos... As que tu estás a referir. Vamos falar do Fernando Mendes. Se quiseres falamos do Fernando Mendes. O Fernando Mendes vai ao Alcochete e tu queres-me dizer a mim que ninguém na estrutura do Juveléu sabe que o Fernando Mendes vai ao Alcochete? Queres-me dizer isso a mim? É que as mensagens desmentem-no. Não é que não desmentem que o Mustafa não o saiba. É isso, não é isso que eu ia dizer. Desmentem que a estrutura da Juveléu não saiba que o Fernando Mendes lá vai. Não sabe. Se o Musta não sabe, o que é que a estrutura... Quais são as estruturas da Juveléu que estiveram no ataque? A não ser que tu me disseste a mim que a estrutura da Juveléu se resume ao Musta, que eu não sei, não faço ideia. A direção pode só o presidente e ponto. Eu não faço ideia. Não. O Juveléu não teve ninguém no ataque. Diz-me qual foi a pessoa da direção que teve no ataque. Eu não disse nada disso. Pronto, é que... Então, tu disseste que a estrutura... Tiveram elementos da Juveléu no ataque, certo? Tiveram elementos da Juveléu. Tiveram elementos de outras claques, não é só da Juveléu. Não temos que singularizar na Juveléu. Eu não sei se tiveram de outras claques, não sei. Não sei de que claque é que são, não sei sequer se são de claques. Não, pelos vistos os autos registram, acho que são 14 elementos, ou 12 elementos da Juveléu, 6 ou 7, eles eram 40, portanto a Juveléu não estava lá em máximo. Pode já ter sido da Juveléu. E já não serem. Podem ter sido, não sabes. Aquilo que passou... A Juveléu encarregou-se de ir para a porta da prisão com o cartazinho a dizer: estamos aqui, irmãos, com vocês. Claro, porque isso é uma solidariedade ultra, que é diferente. Okay. É diferente uma coisa da outra. Como os White Angels do Guimarães também fizeram o mesmo connosco, ou não? Não sei. Hoje, tens que ver, os White Angels também escreveram o mesmo. Mas repara, para uma claque que não teve nada a ver com aquilo que se tinha passado em Alcochete, não achas um bocadinho estranho? Tu não achas um bocadinho estranho irem para a porta da prisão com um cartaz a dizer: estamos com você? Irmão? Claro, porque as experiências, se tu fores preso, eu também vou lá apoiar. Mas tu não achas que nesse momento estão-se a solidarizar com alguém que cometeu algo grave no clube? Não achas? Não, são solidários com as pessoas que conhecem. Desculpa, também, mas eles devem ser solidários com o clube. Porque é que eles são solidários com as pessoas que conhecem? Repara, o clube foi atacado de facto. Eu infelizmente, ou felizmente, conheço muitos criminosos. Também prejudicaram o meu país. Certo. E não é por causa disso que vou deixar-vos apoiar. Se te assaltarem a casa, tu vais solidarizar com eles quando eles vão presos? É que não me faz sentido. Se forem amigos meus, não. Então, claro. Assaltam-te a casa a ti, ok? E tu vais lá e dizes: eu estou contigo. Não faz sentido. Olha, então explica-me lá uma coisa, espera aí, mas isso não é o mesmo exemplo, porque fizeram mal ao clube, ok? Fizeram muito menos mal ao clube do que aquilo que realmente se passou. Sim, concordo. Não estamos a falar de terrorismo nem nada disso, certo? Não é por aí, sim. Quando tu estás a afirmar, aquilo que tu estás a querer passar, neste caso, é algo que não corresponde à verdade. Porquê? Porque o ataque ao Alcochete foi uma coisa má no Sporting, foi, mas eu quero que tu digas, e aquilo que é que tu dizes, já que foi dito aqui, a história sobre os elementos da Juveléu que tiveram, eu quero que tu digas aquilo que tu achas sobre quem premeditou e sobre como é que isto foi e quem é que está envolvido. Rui, não me interessa, eu vou-te explicar o que é que não me interessa. Interessa-me perceber uma coisa que é assim:
Neste caso não. Eu vou-te explicar para mim. Eu vou-te explicar o nexo causal daquilo que me leva até aqui. Não me interessa. Não me interessa, porque é assim, repara uma coisa. Não me interessa, eu vou-te explicar. Há um Eu ataque... estava à espera de ser eu o bombo da festa disto, afinal estou aqui caladinho, estou aqui caladinho a passar pelos pingos da chuva. Podes falar que depois desta resposta já não preciso ouvir mais nada sobre isso. Não, desculpa, para o assunto em que nós estamos a tratar tem algum interesse? A não ser que tu me vais dizer que a Juveléu ou alguma claque teve alguma conivência com o planeamento do ataque. Não, vais dizer isso? Então pronto. Portanto, ou seja, independentemente do resto... Rui, estiveste aqui a dizer durante não sei quanto tempo que teve. Não, desculpa, não foi isso que eu disse. Eu disse que elementos da claque estiveram no ataque, ok? Eu disse que o ataque, para mim, não é um ataque terrorista, mas é bárbaro e é uma coisa que não se... Claro que é, porra, desculpa lá. Bárbaro. Então, a 3 dias do final da taça, ouve lá uma coisa, às 3 dias do final da taça tu vais bater no jogador, mas isto é uma lógica. É assim. Cabe na cabeça de alguém isto? Eu vou-te explicar uma coisa. Enquanto... Não, cabe na cabeça. Sabes porque é que cabe na cabeça? Porque para caber na cabeça de toda a gente, temos que explicar o motivo pelo qual Rui, as pessoas lá foram. Independentemente do motivo, as pessoas que lá foram, supostamente, são do Sporting, ou não? Espera aí, vou-te dar um exemplo. Ou não são? Então vou-te dar um exemplo. Matavam a tua mulher e tu tinhas uma arma na mão, tu matavas esse gajo, mas depois ninguém queria saber porque é que tu mataste, o que interessa é que mataste, é isso? Mas isso não é a mesma história. Não, porque esta história de assaltar a casa é igual. Não, desculpa. A história do assaltar a casa, se quisesse, essa história era assim: matava uma mulher e eu depois ia dizer ao gajo que estava com ele porque ele era meu amigo. Não. Sei que eu não gostasse da minha mulher. Pronto, isso também pode acontecer. Não, sim, porque depende, porque é assim, neste caso, as pessoas que lá estavam, se calhar, ou aqueles que foram apoiar, se calhar pouco ou nada tiveram a ver com aquilo. Rui, percebes? mas as pessoas foram lá, certo? As pessoas que lá foram do Sporting, eram do Sporting ou não? Eram. Pronto. E foram ou não foram fazer alguma coisa que era má para o clube? Não sei se era má para o clube. Eu tenho uma opinião sobre isso. E então qual é a tua opinião? Agora gostava de ouvir. Não, a minha opinião é que tudo o que seja desorganizado é mau para o clube. Se eu acho que as claques, como já foram outras vezes, e durante muitos anos, nós já vimos, principalmente a Juveléu, quando teve que encher, foi de forma organizada e tudo mais, foi bem e foi dar a palavra que tinha que dar aos jogadores, porque nós achamos que pelas pessoas saberem disso, é que houve alguém que ninguém teve o desplante nem a tentativa de querer saber quem, que premeditou que aquilo acontecesse. Pior que isso, houve elementos da Juveléu que estiveram lá, houve sim senhor. Pronto. Mas siga. Houve sim senhor. Siga. Pronto, mas é de género. Mas também há alguns, na maioria, ex-elementos, não é? E há outros elementos que eu não sei quem são. Olha, posso só fazer uma pergunta? Quantos é que já foram expulsos da Juveléu pelo ataque ao Alvalade? Quantos é que já foram expulsos da associação? Os que lá tiveram. Foram todos expulsos da associação. Já não pertencem à Juveléu. Foram expulsos do Sporting e como sócios. Não, do Sporting ainda não foram. Mas da Juveléu foram expulsos ou não? A Juveléu expulsou os de sócios. Pois, eles já não eram sócios da Juveléu. Nenhum era sócio da Juveléu. Quem lá foi alto? No ativo acho que não. Achas que não? Pronto, ok. Eu não tenho a certeza, portanto não vou opinar sobre isso. Não lhes pergunto pelo cartão de sócio. Não vou opinar sobre isso. Mas pronto, ok. Se tu dizes, eu acredito em ti. Agora, eu não sei. Eu também não sei. Pois, porque é assim, das pessoas que eu conheço... Eu não estou a falar nem do Fernando Mendes, nem do Bar, nem nada disso. Das pessoas que eu conheço que lá estiveram, e é isso que a mim me interessa, eu não ando a perguntar assim, olha, este ano pagaste as cotas da Juveléu. Não ando a perguntar. Não, mas espera aí, voltamos outra vez à mesma pergunta. É assim, a Juveléu, que eu saiba, não expulsou nenhum... Uma coisa é serem ex-sócios, já não pertencerem à Juveléu. Outra coisa é não terem pago as cotas este ano. São duas coisas distintas. Como deves calcular, depois de tudo o que se passou, algumas pessoas eu nunca mais vi lá, tenho contato com aquelas pessoas que já conheci. Mas é isso que me chateia. É que é assim, volto a dizer, a Juveléu é uma associação. Esta associação tem membros seus envolvidos no ataque a Alcochete. Não interessa... Certo. Não é terrorismo, ok? Concordamos, não é por aí que a coisa vai.
Mas se isto não provoca a expulsão dessas pessoas da associação, então eu não percebo. Pois, mas É a tal solidariedade ultra que tu estás a falar? É uma questão de sermos todos ultras e tão... Eu concordo plenamente com essa ideia, mas há uma coisa que eu discordo. Porquê? Porque quando se averiguou quem lá foi e porque é que lá foi, porque as pessoas que se querem da Juvedel foram lá, algumas delas que lá foram, todas tiveram a sua parte, bastava ter entrar lá dentro para ter lá estado. Basta ter entrado lá dentro, não é? Certo. Isto, pronto. Mas houve umas que fizeram umas coisas, outras fizeram outras, certo? Certo. Concordo. E houve outras pessoas que devem ter premeditado e feito com que aquilo acontecesse. Mas tanto é ladrão que rouba como o que fica à porta. Pronto, então o que é que tu me digas, os que ficaram à porta, e que é que tu me digas, o que é que tu achas que nós só estamos aqui a falar sobre... Olha lá uma coisa, Rui, eu percebo que as pessoas tu até me podes dizer assim, as pessoas foram para lá enganadas. Eu não disse isso. Não, mas tu até podes vir a dizer assim, as pessoas foram para lá enganadas. Ainda assim, o que aconteceu tem que ter uma consequência. Porque se não tiver uma consequência, então o que é que a gente faz? Vai solidarizar-se com essas pessoas. Porquê? Essas pessoas atacaram o nosso clube. Mal ou bem, percebes? Muito ou pouco, as pessoas não deixaram de atacar o Sporting. Não interessa, atacaram. Achas que há motivo? Achas que alguma vez há motivo? Tu é que não queres dizer. Tu é que não queres dizer. Rui, achas que há algum motivo para o clube ser atacado? Tu é que não queres dizer. Rui, Faz todo sentido. mas mesmo que seja para expulsar o Bruno, de qualquer das formas. Não, nem é isso que eu estou a querer dizer, atenção. Não é isso. Não metas. Eu quero que tu digas qual é que é a tua opinião. Porque é que as pessoas lá foram? Porque é assim. As pessoas foram lá envolvidas numa estratégia para tirar o Bruno da presidência. Ok? Isso é a tua opinião, sabe? Claro que é a minha opinião, claro, foi o que tu me perguntaste, não me perguntaste a opinião do Giada. O Giada a dizer a dele não tarda nada, mas agora esta é a minha. Pronto. Se vocês depois de deixarem falar. Claro. Não sei. Acho que hoje não falas. Acho que hoje não tens direito a falar. Pô, acabou-se. O Rui também só mostra metade do nariz para baixo, portanto tu não falas. Acabou-se. Certo? Portanto, ou seja, a opinião que eu tenho é que as pessoas foram lá porque achavam que essa era a única forma de conseguir criar aqui um happening que o Bruno tivesse que sair. Agora, vou-te só explicar uma coisa. Vais-me dizer assim, a maioria das pessoas que lá foi não tinha essa intenção. Certo? Mas o que é facto é que participaram num ataque ao clube. Mas tu não acabaste de não responder àquilo que eu te perguntei. Acabei de dizer. As pessoas participaram num ataque ao clube e o que eu não consigo perceber é onde é que está a dificuldade das claques do clube, ok? Repudiarem completamente esse ataque. Porque eu nunca vi repudiar. Aonde é que isso está? Oficialmente nunca vi. Mas tens que tomar mais atenção. Pronto. Repudiaram depois. Tu querias que repudiassem antes? Não, então antes foram para o pé deles, lá para a prisão, com os cartazes na mão. Porque é solidariedade ultra. Não é? Claro. Pronto. Claro. E portanto, acho que fizeram bem. O gajo que está de fora, a única coisa que pensa, olha, vês aqueles gajos estão solidários com a malta que atacou o clube. Não te esqueças que foram para lá solidários porque o líder da Juventus estava preso. E pelos vistos, como toda a gente já comprovou, injustamente. Pronto. Mas estás a falar do Fernando Mendes ou do Mustafa? Hã? Estás a falar do Fernando Mendes ou do Mustafa? Do Musta. Mas o Musta nessa altura não estava preso. Então o Musta estava cá fora. Na altura que tu viste os cartazes não estava preso? Não, estava cá fora com ele. Então o Musta não foi preso logo. O Musta só foi preso quando o Bruno foi. Aquilo foi logo a seguir. Estás a falar logo de seguida. Então se for logo de seguida, passa pela solidariedade. E mesmo assim pelo antigo líder da claque estar preso. Está bem, mas então solidariedade com o clube não há. Não há ninguém que venha dizer que aquela merda não podia ter acontecido. Não poderia, mas até para ouvir contrário, toda a gente era inocente. E as pessoas foram apoiar uma pessoa que acreditavam, certo? E então vão apoiar, é inocente, então vai tudo apoiar os inocentes. E depois tu queres que as pessoas do clube... Eu não posso responder. Sei que tu não podes. Tu não estás aqui como papel defensor da claque. Eu também percebo isso. Não. Deixa-me lá falar aqui um bocadinho. Está bem, mas a minha função aqui... Está bem, mas cala. É defender a claque enquanto claque. E o Gil está aqui a tentar pôr que, ok, o Naná esteve lá, não sei quem esteve lá, toda a gente esteve lá, mas não é isso. Não é isso que para mim está em causa, porque não foi a claque.
Porque tu sempre utilizaste que a claque, estás a generalizar, não é a claque, porque tu estás a dizer elementos da claque que estiveram lá. Agora imagina, eu trabalho na TAP, eu agora sou apanhado a traficar droga ou a fazer um assalto, eu mais 3 colegas meus da TAP. Então quer dizer que a TAP tem que se responsabilizar pelo meu ato? Sim, mas se É TAP... Não tem. Mas se a TAP vier com um cartaz de dizer Rui, estamos contigo, apoiamos-te. Não é isso que está a contar, não foi a TAP. Estás a enganar, é outros elementos da TAP, meus colegas a dizer Rui, estamos contigo. Isso é possível! A Comissão Europeia, que podem despedir não sei quantos da TAP, aumentem atenção a estas conversas, ou então ignorem isto. Bom, posso falar um bocadinho? Pessoal da TAP, isto não é verdade, o Rui não trafica droga lá dentro, ok? Pessoal, continuem. Era só um exemplo. Vamos lá ver uma coisa, aqui um bocadinho... estava aqui a ouvir-vos e estava a ouvir, digamos, os dois, um bocadinho duas maneiras de ver a coisa de forma diferente. Ponto 1, eu sei que a malta não gosta muito de ouvir isto, onde eu costumo assistir aos jogos de futebol, costumo assistir aos jogos na Central. Felizmente não me descalcei, ainda bem, até agora, porque é sempre complicado, a gente nunca sabe se tem a meia rota ou não, ou assim uma coisa, e portanto... tive essa sorte até agora. Para a bancada central isso é mau, não é? Pois, não, mas é que é assim, muitas vezes tens descontos falidos, não é? Claro, e às vezes tens sapatinhos muito bonitos e depois a meia rota está lá por baixo. É um belo eufemismo para outras coisas. Bom, adiante. E portanto é assim, aquilo que aconteceu em Alcochete e o conceito de invasão a um centro de estágio para meter os meninos na linha ou isso tudo, não é uma coisa que só aconteceu em Alcochete, aconteceu e provavelmente continuará a acontecer no mundo do futebol. E agora dando aqui não quero dar uma de professor, mas é importante se calhar também para recentrar aqui a conversa. E isto muitas vezes acontece porquê? Porque é que e não estou a falar aqui na claque em particular do Sporting, mas porque é que as claques se sentem legitimadas a entrar pelos centros de estágio adentro? Porque muitas vezes também a própria fraqueza dos dirigentes dos clubes dá-lhe jeito, virar-se para os clubes, eu não sou mau. Pior é que está ali a claque que vos quer bater, não sou eu. Não sou eu que vos quero apertar o pescoço por falhar em golos com a baliza aberta e fizeram perder milhões. Não sou eu. São os meninos da claque que estão... A gente até gosta de vocês, tadinhos dos meninos da claque. Coisa foi os gajos da pedrada ao autocarro dos Lampiões e escreverem na porta do Pizzi e do Bruno Lage, nos dirigentes do Benfica, estavam totalmente... A invasão lá em Guimarães... Sabes qual foi? Vocês não se lembram, mas foram semanas antes. Foi 30 vezes pior. E sabes qual foi as palavras do Pedro Martins? Domingo a jogo. Pronto. Bom, mas digamos, deixa-me portanto, fazer este enquadramento. Agora, obviamente, e aqui eu aqui não concordo não concordo, quer dizer, causa-me espécie, mas percebo porque exatamente por esta fraqueza dos dirigentes, fraqueza e usarem as claques, não é só no Sporting, nos outros clubes também, para fazer os seus expedientes que enquanto dirigentes não querem assumir. E acabam por usar as claques nesse aspecto. Eu lembro-me que em 2011, quando foi as eleições para o Godinho Lopes, e portanto não é só uma questão aqui de Brunos Carvalhos ou isso, não, pois. Quando foi em 2011 houve petardos que foram lançados às 11 da noite lá dentro do Alvipa ou lá o que era, que afinal que era contra o Bruno Carvalho. Portanto aquilo às vezes insere-se nestas lógicas de dirigismo que anda ali à volta e pica uns e pica outros e digamos as claques são os que vão à frente para a desgraça. E pelo menos é essa a imagem que fica para as pessoas. Agora, vamos lá ver uma coisa. Vocês estavam a dizer se aquilo teve uma estratégia, teve premeditação. Sinceramente, olhando ao fim de 2 anos, e a pessoa vai acalmando e vai vendo aqui uma data de coisas, aquilo começa... Eu acho que é daquelas coisas que, sinceramente, começa de forma genuína, chamemos assim, porque houve aquelas situações na Madeira e quiseram tirar de esforço, e eu acho que o erro está
está no facto das claques se sentirem legitimadas ao longo do tempo, ao longo de várias décadas, a poderem entrar nos centros de estágio, mas não é só no Sporting, infelizmente. Mas eles entraram com a ordem de quem? Pois, mas espera aí, é que sempre se sentiram legitimadas e, portanto, e vêm eles deixar-os entrar. Isso já é que era hábito tanto no Sporting como no Benfica, como no Porto, que aquilo há vários tipos todos chateados, é deixar-os entrar que eles têm que ser apertados, que é o que se fala no futebol. Não, foi dito, e bem dito, que não muito tempo antes disso, a Joeléu esteve na academia, foi à noite até, e lembro-me que aquilo foi preciso passar por um certo processo, por um processo de autorização, quer da direção e tudo mais, e da segurança, para marcarem uma hora para lá irem e para falarem com o capitão. Que se entraram lá assim dessa forma, alguém lhes deu autorização. Pronto, e portanto as coisas não terá sido uma invasão invasora, é uma invasão e vem a eles. E acho que aquilo cavalga e dá, é daquelas alturas em que quando a pessoa começa a fazer as neiras, quando a coisa começa a correr mal e aquilo cresce uma bola de neve imparável. E depois no meio disto tudo, deixem-me ser aqui no meio disto tudo, quem está esperto e quem está com o olho atento e apercebe-se dos filmes que se podem passar, isto aconteceu, diabo, então isto dá-me jeito porque... E os espertos, eu acho que os espertos da vida, houve malta que foi bem entalada, que não, provavelmente nem soube, pensava que iam lá dizer umas bacuradas aos jogadores e vinham embora, na maior. Basicamente houve malta que não sei o que é que se passou à frente, porque realmente fizeram coisas inadmissíveis, a história das tochas, mas pronto, foi feito. E das tochas, explica-me lá essa que eu não percebi. Pelo menos o que ficou na memória de toda a gente é que andaram com as tochas dentro do balneário com os jogadores lá dentro. Sim, mandaram tocha para baixo do carro. Isso é visível nas imagens do DN. Não me lembrava disso. Mas também há um indivíduo que sente a responsabilidade de ir lá apagá-la com o pezinho, mas houve alguém que mandou uma tocha para baixo do carro. Aquilo é uma desgraça que começa, é uma bola de neve de coisas que começam a correr mal e começa a agigantar-se. E há malta que se aproveita claramente do assunto, porque nota-se que aquilo a determinada altura deu jeito, isto aconteceu e vamos descarregar aqui fúrias. Deixa-me só dizer-te que uma coisa que, e já agora aproveitando aqui também para dar uma visão das vezes na malta da Central, não sei se está correta, é que muitas das vezes, e o Rui dizia bem, a malta que vai ao frio e à chuva e para a meio da semana para sítios, mas muitas vezes a malta também diz, mas porque é que aqueles gajos têm bilhetes mais baratos e eu não tenho? São os gajos das claques. Esses gajos das claques são os privilegiados. Há uns que sim, outros que se calhar não, porque também é das tais coisas, também dar o corpo ao manifesto para jogos como... e para estádios como o da Luz, como o do Dragão, que eu também me lembro que a malta fala muito dos Lampiões, mas eu lembro que em 90 e tal, e também há uns anos, havia umas dragatas, em 95 ou 96 foram 2 adeptos esfaqueados do Sporting no Porto, em Guimarães. Portanto, quer dizer, e muitas vezes também as pessoas têm que ter noção que ir em segurança a um jogo no Estádio da Luz ou a um jogo no Estádio do Dragão, a forma mais segura de se ir lá, enquanto adepto do Sporting, é ir no meio das claques, porque pelo menos está-se guardado de polícia. Porque há situações, e tenho conhecimento de situações de pessoas que foram com amigos dos clubes, que a determinada altura se viram metidos em embrulhadas muito grandes, sem causar problemas nenhuns, e de repente estavam envolvidos em situações muito complicadas por serem do Sporting, por ter um emblema do Sporting, por ter um cascol do Sporting, mesmo com amigos. E portanto, a nível de claques é o seguinte, eu acho que são importantes, até por uma forma de haver organização e articulação que nem sempre se consegue entre as forças da autoridade e as claques, sabem que estão ali, sabem que estão naquele reduto, se tem a polícia, tem forma de interlocutores, de falar com as pessoas, ok amigos, vocês não podem fazer isto, vamos todos por aqui, vamos todos por ali, mas está tudo junto e está ordenado. Hoje em dia existe os spotters e tudo, e é por isso que é importante as claques legalizadas, é por isso. Os spotters têm uma comunicação e todo um trabalho prévio com a direção, com todo o staff da Joeléu e das outras claques, sobre horas de saída, acompanhamento durante a viagem,
Pronto. Durante as viagens já se viu muitas vezes muitos filmes. Horas de chegada ao estádio, entradas do estádio, saídas do estádio e, vou-te dizer, das vezes que fui ao norte do país, acompanham-nos até Alvalade de novo. Pronto, mas isso é muito importante, porque as pessoas também, muitas vezes, ouço até na própria bancada central, que os tipos claques, as claques não é preciso nada, a malta se cantar canta, os rapazes podem ir cantar e não sei o que mais. Isso é tudo muito bonito. Só que a malta que seja mais nervosa nos estádios e pode ter alguns problemas. Uma coisa é verdade, se nós tivermos a zona das claques delimitada, polícias, as próprias claques e espectadores sabem onde estão. É naquele sítio. Quem quer estar ali ao pé está, quem não quer não está, vai para o outro lado do estádio, não interessa. Se acabando com a zona das claques ou a claque em si, essas mesmas pessoas não desaparecem do futebol. Vão em grupinhos de 5, de 10, de 20 para outros sítios e de repente tem-se o caos espalhado nos estádios. E por isso é que as forças policiais preferem, apesar de tudo, que haja claques. Mas no caso não é assim. Não, pois, mas isso... Mas deixa-me... Existem muitas e muitas e muitas gamebox douradas para aquele setor. E podem dizer o que querem. Sim, mas deixa-me dizer... Somos sócios do Sporting. Sim, mas repara, tu quando tens as claques, a própria polícia prefere que haja claques. Porquê que a polícia não quer as claques espalhadas? Porquê que quando há as festas no Jamor e a malta do Sporting está metido arranjou bilhetes do Braga ou do Aves, porquê que eles junta tudo, quer lá saber dos lugares, junta malta toda, andem todos para um lado, andem todos para o outro, para ficar uma bancada só de gajos do Sporting, só de gajos de coisa. Porque é para não haver asneira. Portanto, isto não, a polícia, as forças de organização de segurança não fazem isto porque lhes apetece, ou só para ficar o estádio mais bonito. E portanto, nesse aspecto... Há dois derbys atrás não tivemos essa experiência, não é? Quando o Benfica foi ao Alvalade e começaram a chover very light para as bancadas de baixo. Portanto, ou seja, as coisas podem acontecer a qualquer altura. Exatamente. Mas convém as coisas estarem organizadas e agora, muitas vezes, e aí, pronto, eu acho que as claques ao mesmo tempo vão aprendendo também um bocadinho com as patadas que vão levando dos próprios sócios e dos próprios adeptos. Pagam as suas multas. O Bruno Carvalho e bem, né, neste caso, atribuiu multas às claques. As claques teriam... há muita coisa que as claques, quando nós dizemos que podiam fazer, eu não digo mal ao Sporting, mas que podiam, por lei, requerer ao Sporting, que as claques nunca se meteram nisso, porque o primeiro, eu lembro-me muitas vezes das palavras do Musta, que quando diz que em primeiro, ele está dentro da casinha, disse, em primeiro está aquele símbolo, que é o símbolo do Sporting, isso tem que estar acima. Quando ele diz isso, ele diz com toda a certeza. Porquê? Porque houve muitas vezes, é que só lá estando é que se percebe que caminha que as coisas podiam levar e que nunca levaram. Quando alguém diz, e vou já deixar de continuar a falar, quando alguém diz que as claques têm impacto político nas votações de alguém, só alguém que não viva neste mundo. Sabe porquê? Porque podem dizer o que quiserem. Eu nunca ouvi, e pessoas para trás também nunca ouviram, ninguém, o líder da claque, dizer, olha, tu vais votar naquele, não, isso nunca aconteceu. E aliás, mesmo que alguma vez isso nunca aconteceu, mas tens muita malta que gostava que acontecesse, e muitas deves-te lembrar que há muita gente que manda emissários às claques. Epá, vocês não querem estar connosco? Foi exatamente isso que eu disse, ou seja, nós temos uma força de 3.000 votos, de 3.000 pessoas com capacidade eletiva, e portanto, ou seja, com capacidade de votar, e portanto, obviamente que a primeira tentação é sempre mobilizar essas pessoas em troca de algo, ok? Epá, tu tenta lá ir à claque, sem ser isso para votos, tu pensa bem nisto, tu tenta ir para a claque, um dia vais comigo e tentas fazer uma petição para uma coisa qualquer, para alimentar animais, se concorda ou não, lá, cavalo lusitano, uma coisa qualquer, e tu vais ver, com os teus próprios olhos, como é que aquilo funciona, porque cada um tem a sua opinião, uns assinam, outros não querem assinar, outros explicam porquê, outros nem tanto. Portanto, ali cada um é membro de uma associação, que é claro, mas cada um tem o direito e o dever de pensar, mas e por isso é que há muita discussão. Mas ninguém lhe está a tirar esse direito.
Mas eu Não é não isso, estou a tirar o direito. ah, Eu acho é que as pessoas caem na tentação de acreditar que conseguem puxar a Juveléu como porquê? As pessoas acham que a Juveléu é um bloco. A Juveléu, o diretivo, seja lá o que for, é um bloco. Ou são seja, blocos, e pá, que fazem Sporting não é tudo. para ninguém. Não, são um bloco, mas que fazem, as pessoas acham que são um bloco para tudo. Ok? Pois, E isso é errado. que fazem tudo aquilo que o Mustafa diz que é para ser feito. Portanto, se o Mustafa, eles acreditam, não estou a dizer que sou eu Fazem. que acreditam que se o Mustafa disser vamos votar todos naquele gajo, toda a gente vai votar. Pronto. Musta nunca, mas é assim, eu posso explicar uma coisa, nem o Musta, nem aquilo que eu conheço do Gabi, nem do outro, nem do Rui, Pedro, nem mas do eu não estou a Luís. dizer Pá. que fazem. Eu não estou a dizer que Não, fazem. Eu estou a dizer que é fácil estou a dizer, cair na eu só estou tentação a de explicar às pensar. pessoas. Sim, eu Só estou a dizer que é fácil explicar. cair na tentação. Isso não acontece. Isso não acontece. E que certamente, para já, e é bom explicar, nós temos 4 líderes de 4 claques com maneiras de estar e pensamentos completamente diferentes. E idades completamente diferentes e tempo de Sporting completamente diferentes. E por isso eu compreendo a maneira de estar de cada um, há umas que concordo, outras que não. Eu gosto, como eu já disse, eu gosto mais de estar na Juveléu, porque se calhar tenho muito mais amigos da Juveléu, porque me revejo a identidade que eu vi quando era miúdo, quando ia com os mais velhos à bola e quando eu via, e quando era adolescente e consegui, e comecei, fui pela primeira vez à curva, mas depois também acabei por estar muito longe fora, muito tempo longe disso, por tudo aquilo que foi a minha adolescência e tudo mais, e o princípio da minha juventude, mas eu acabo por perceber exatamente aquilo que parece que as pessoas não entendem. Além de nenhum líder pedir, a Juveléu e qualquer outra claque não tem impacto político, mesmo que quisesse ter. Mesmo que alguém chegasse lá e dissesse, olha, isso não acontecia, até porque se houvesse as opiniões que existem dentro da Juveléu, pelo menos e as discussões que nós temos, uns que são disto, outros são daquilo, conseguem entender que gostam daquele presidente, outros gostavam do outro, outros acharam que aquele fez bem, outros acharam que, todos como nós, todos, se calhar, as conversas que temos nos relotes com sócios e tudo mais, toda a gente tem a sua opinião. A única diferença é que ali estamos dentro de uma associação. Essa é a diferença. Mas toda a gente vê o Sporting à sua maneira. Isso, a única coisa que há muitas vezes, há umas, até a própria claque, há pessoas que podem ter uma ideia sobre a claque completamente diferente ou de coisas que alteravam ou não. Mas existe à vontade e existe maneira de poder, é ali que se diz tudo. Os sócios do Sporting não têm essa forma. Os sócios do Sporting que estão na Central não têm o sítio onde têm que estar todos juntos a ter que explicar uns aos outros qual é que é a sua, e a poder ter que ouvir e falar olhos nos olhos todas as semanas com o mesmo grupo da bancada, percebe? Não tem essa... e ir fora, essas coisas, por mais que nos distanciem, aproximam-nos. Quando tu vais aqui, vais ao estrangeiro, passas muito tempo com aquelas pessoas que nem têm nada, algumas delas não têm nada a ver com o teu tipo de pessoa, mas tu passas tanto tempo com certas pessoas, ou começas a passar mais tempo com outras pessoas que tu começas, elas fazem parte tu às vezes já vais lá e aquelas pessoas têm que lá estar sempre, percebes? Eu vejo isso, eu sinto que aquilo eu que sempre, e que, como vocês sabem, gosto muito de ir a todo lado, gosto de tirar a relógio e tudo mais, mas quando chega a altura de estar ali naquele bocadinho, eu gosto de estar ali, não sei explicar o motivo. E são pessoas tão diferentes de mim, algumas delas, outras parecidas, mas eu acho que isso é muito melhor do que aquilo que as pessoas imaginam. Se há algum tipo de problemas, há pessoas más em todo lado, há pessoas menos boas em todo lado, há pessoas que dizem e pensam coisas que não deviam dizer, é verdade, e fazem coisas que não deviam fazer, isso é verdade, acontece em todo lado. O exemplo, não é só preciso dar o exemplo do Alcochete, existem muitos que se podem dar. Agora, eu acho que aquela maneira que nós vemos as coisas e que nós podemos pensar, como é que eu ia dizer, que o Pedro disse uma coisa muito, muito boa, muito importante, que é, há por vezes passa a imagem de que o pessoal das claques se sente, não vou dizer dono, mas com alguma, como é que eu ia dizer isto? Tu disseste há bocado que se sente com
mais Com poder. com a autorização para Exato. autorizar a espera, com o poder na lapela para lá poder fazer o que querem. Isso é a imagem que as pessoas têm. Há muita Não. gente central que tem essa imagem. Como as pessoas que estão na central e que estão que vão para o Olympic e tudo mais, acham, essas outras pessoas que vão para o Olympic também acham que têm o direito de lá estar, porque o seu status no Sporting merece outra relevância. E as pessoas das claques sentem o mesmo, algumas delas, claro, não estou a dizer que são todas, porque dizem: fogo, eu ando aqui há anos a dar tanto da minha família, tiro tempo à minha família, tiro tempo ao meu trabalho, não durmo, gasto rios e rios de dinheiro, ao contrário daquilo que as pessoas pensam. Gasto rios e rios de dinheiro, porque, vou-te dar um exemplo, só das vezes que eu fui a Passos Ferreira e a Tondela e tudo mais, eu gasto só naquele dia, gastei 100 euros. Bilhete, gás, combustível, mesmo que fosse mais uns quantos no carro e tudo mais, comidas e não sei mais, 100 euros. E Passos Ferreira não é assim tão perto. Mas é do género. E tu fazes isso também não é fácil, tens que, há muita gente que não faz mais vezes porque não há dinheiro para isso. Não é para isso. Agora, que eu acho que os elementos do staff do Sporting devem ter acesso a tudo isso, eu acho que sim, e aliás, isso devia ser uma maneira, porque eu vou-vos dar aqui exemplos de clubes que têm claques e que as pessoas que trabalham nas claques são funcionários do clube. Posso-vos dar um exemplo. O Dortmund, por exemplo, é super organizado e o staff e muitas outras coisas que funcionam através da claque do Dortmund são pagas pelo clube. E pronto, existe e funciona da forma, porque eu também gostava, eu vou dizer, o meu maior desejo é que um dia aquela curva seja de uma forma tão viva e tão forte que ninguém vá ao Alvalade jogar de ânimo leve. Ninguém vá dizer, bem, nem ninguém vá apitar a Alvalade de ânimo leve. Ui, já somos dois e muitos mais. Antes de nos gamarem, como fazem há muitos anos, pensem duas vezes. Antes de, quando forem lá, e que principalmente quem veste a camisola com este símbolo aqui, que pensa assim: pá, isto é forte demais para eu andar a gozar com esta merda. Porque é isso que acontece. Porque normalmente os adeptos tomam o partido dos jogadores, que é muito, Verdade. é muito errado. Isso é Mas muito errado. deixa-me só dizer uma coisa. Mas antes de ser os adeptos a ir para cima dos jogadores, não deviam ser os dirigentes a ter a coragem Dúvida. e assumir, atenção, porque assumir às vezes não é fácil. Dizer, olha, este gajo custou dinheiro, fui eu que o contratei, mas este gajo está a ser imprestável, não pode ser assim. Completamente de acordo. Pronto. Estava mais de acordo com isso do que não podia estar mais de acordo, é perfeitamente isso. Eu acho que, aliás, melhor que isso, os dirigentes têm que ser os primeiros a dar o exemplo da exigência. Eles é que passam a exigência. Porque quando eu ouço muita gente, às vezes, da outra vez fui para a Central, o meu pai insistiu lá para eu fui à Central. E então a questão foi assim: eu ouvi um senhor mais idade a dizer assim: eu acho que o jogo, ou foi contra o Benfica que a gente perdeu 2-0, já nem me lembro. Mas um senhor a dizer assim: acho que houve alguém que festejou, já não, e o gajo assim: havias de estar ali mais um bocadinho para a direita, havias de ver o que é que as claques te faziam. E o Boré: mas agora para isso já as claques servem. Há sócios que fazem-me lembrar aqueles miúdos dos 8, mais novos, que no bairro, quando nos batiam: espera aí que eu vou chamar o meu irmão mais velho, espera aí, parece isso. Sim, mas esse se calhar acaba por ser um mau pensamento metido nas coisas, que é, para as coisas boas estamos cá nós, para as coisas más estão as claques para o bom e para o mau, para toda a parte má, se for para dar porrada também tem que ser eles a dar porrada. Mas isso é o que está implícito àquilo que o Rui disse, ou seja, eu concordo com o Rui daquilo que Alvalade deve ser. Deixa-me só dizer ao Gil, porque este comentário também eu ouço, as claques é que queriam lá fazer barulho por mim. Também eu ouço e também ouvi muitas vezes as pessoas a falarem mal das claques estarem a protestar contra o Varanda. Percebes? Pronto, agora, a questão é, não há a ver uma coisa, as pessoas de facto não têm um conhecimento interno do que é uma claque. E portanto, as pessoas não têm, e não têm que ter. Ok? E não têm que ter. A questão,
porque é difícil todas as pessoas irem para isto, não é tipo campo de férias, vá passar um dia com a Juveléu para perceber as claques. Não, é impossível. Portanto, ou seja, quem está na claque tem que ter a consciência do que é uma claque. Isso era bom Ok? acontecer. Atenção. Não percebi, desculpa. Era bom acontecer as pessoas irem lá mais vezes. Claro, mas eu não estou. Mas quem está à direção da claque tem que ter a noção do que é, daquilo que as pessoas pensam. E não pode, e as pessoas, a dada altura, até para bem do clube, e até para bem de tudo e mais alguma coisa, e não estamos a falar neste momento do protesto das claques contra o Varandas. Não é por aí, ou seja, eu tenho uma opinião, acho que as claques não se tinham ter metido nesse assunto, mas meteram-se. Pronto, agora levaram a questão até ao fim, está feito, está feito. Foram atacadas pelo presidente, foram atacadas e continuam a ser atacadas pelo presidente injustamente. Rui, O presidente continua a usar as claques como bode expiatório e a inventar mentiras sobre a claque. Como é que tu te sentirias? Eu não digo e outra, antes do Ruben Amorim chegar, eu lembro que o último jogo que houve, foi quando eu organizei com as claques também aquela manifestação onde teve muita gente. Houve muita gente que não entrou no estádio, mas houve. E já desde essa altura, e lembro-me que até acho que ainda com o Silas fomos a Passos Ferreira e tudo mais, aquela conversa toda, antes da pandemia, e que só se cantava ou se dizia uma coisa daquela bancada e pessoas que eram da claque e pessoas que não eram, principalmente fora, coisas contra o Varandas no final do jogo. Durante o jogo foi sempre a apoiar festivais, a apoiar o clube sempre. Olha, agora é normal que vocês digam. Há pessoas que não são da claque que também cantam. Eu vi muita gente a cantar contra o Varandas que não era da claque. E, no entanto, se basta um grupo de 10 pessoas cantar, vão logo dizer que são as claques. Porquê? Porque o próprio presidente vem com essa lenga-lenga. Há uma coisa que é certa. É assim, a claque, do meu ponto de vista, uma claque tem que ser apolítica. Aliás, tem que ser no sentido em que tu acabaste de dizer, e eu concordo plenamente contigo. Com pessoal, tem que ser organizada por pessoal do clube, que é funcionário do clube, para que o clube possa ter algum controle, não político da questão, mas que o clube possa ter algum controle da forma como as claques fazem a sua principal atividade, que é apoiar o clube. Ponto. Em todas as suas vertentes, desportiva, em todas as suas vertentes não, sim, mas desportiva, um bocadinho também que aquilo direitos, atenção. Aquilo que o Bejada falou, que deixou de forma implícita, que eu acho que é interessante, mas é a claque ser uma espécie de eu não lhe chamaria guarda pretoriana porque posso ser mal entendido, mas dar algum corpo. Desculpa, para muitos clubes, a claque é uma guarda pretoriana. Eu ri por causa disso mesmo. E para muitos clubes faz exatamente aquele papel que tu acabaste de dizer que gostavas de ver em Alvalade. Não é? Que é, oi, como é que é? Vou ali a Alvalade apitar, vou pôr-me como deve ser, que aqueles meninos não são propriamente bons de se assoar. Pronto. E essa teoria está testada, e essa teoria está mais do que testada que funciona. Isso é o que sente um árbitro quando vai apitar com os jogos do Hajduk Split, jogos do Boca Juniors, jogos do Galatasaray, jogos do PAOK, jogos do Marseille, no Velodrome, jogos do Sporting Benfica em Porto e algumas vezes do Guimarães, claro. E não quer dizer que seja para nos gamar, é só para que não gozem connosco, são coisas distintas. Pronto. Agora, mas eu que fosse porque isso e a parte que já teve dentro do campo, isto não queria fazer uma alusão ao Pedro Guerra, mas é verdade. Tu sentes tudo aquilo que o público está a transmitir, seja bom ou seja mau. Claro. No entanto, eu acho que quando é menos bom, tu tens uma capacidade de te conseguires abstrair da coisa. Porque tu estás habituado a jogar fora e a levares com insultos sempre. Quando tu sentes que estás a jogar em casa, porque não me venham com aquela lenga-lenga que se passa hoje em dia dizer que o Sporting estivesse com adeptos, porque é essa a mensagem que toda a gente quer passar. Eu não acredito que exista um Sportingista que deixe que alguém diga isso do Sporting e ainda vá bater palma. Que acredito que o Sporting com adeptos, eu para já uma coisa, o Sporting com adeptos não tinha empatado aquele jogo com o Porto, isso é a primeira. E o Sporting com adeptos, o árbitro não voltava com aquela decisão atrás. E isso acho
acho eu. E o Sporting com adeptos teria tido mais festival. E ainda por cima agora, jogando bem, que para muitos estão a fazer muito mais do que aquilo que é a obrigação deles, eu acho que não. Acho que estão a fazer, acho que ganhar os jogos que ganhamos até agora é uma coisa que tem que ser, tem que ser normal para uma equipa como o Sporting, para um clube como o Sporting. Estar em primeiro, ganhar as equipas que nós ganhamos, eu acho que tem que ser normal. Sim. Agora, também acho e concordo que com adeptos é muito importante, porque nós, quando formos a alguns estádios, é importante termos lá os nossos, e principalmente quando em casa, aquilo que se passa quando temos a curva completamente cheia, eu acho que, quer dizer, eu sei que vocês vão dizer que há muitos sportinguistas que não concordam, mas aquilo que eu vejo e aquilo que eu sempre vi é que dá-nos um power interior, a mim dá-me um power e olhar para os lados e ver e sentir que os jogadores sentem, porque tu vês quando o jogador ganha um lance, como é que ele vai à bola, com e sem público, quando fica com mais, parece que vamos todos com eles, até isso mesmo. São mais 10 ou 20% de adrenalina que ele vai ganhar o lance. É, exatamente, e quando tu vês que e quando o jogador perde um lance e quando está lá, estão lá, porque eu ainda me lembro de haver as tais voltas olímpicas ao estádio e tudo mais, e os jogadores acharem, e isto é para todos os sócios, não é só o das claques, nenhum jogador pode ser mais importante que nenhum sócio. Os jogadores são empregados do clube, como são os presidentes. E o papel das pessoas que lá estão, quando ganham, claro que a gente tem que dar os parabéns a toda a gente, mas na minha opinião, ganhar tem que ser uma coisa monótona no Sporting. Não, ganhar é uma obrigação. Ganhar é uma obrigação. Ganhar é uma obrigação. Sim, mas tem que ser uma coisa monótona. Agora, eu fico espantado, errado, isto não é uma coisa que seja anormal, o Sporting estar em primeiro. Agora, eu fico espantado quando as pessoas dizem, estamos a fazer uma grande época. Eu não me interessa outra vez chegar como 2015, 2016, fomos os melhores do mundo e arredores. A taça do campeonato está no Estádio da Luz. Pois. Rui, mas aí, vamos ver uma coisa. Mas isso é o que eu estava a dizer, ou seja, nós concordamos, acho que nós os três, e para fechar que já vamos com 1 hora e 12 minutos. Esqueçam outra vez o Instagram, pessoal do Instagram, desculpem lá, mas boca. É só 1 hora, portanto, olha, azarito. Vai um teaser. Mete um teaser, mete 5 segundos a dizer vejam no outro lado. Mete a nossa discussão de veia no pescoço e que eles vão lá ver. Não, mas é assim, eu acho que, e para fechar, acho que é muito importante, ou seja, nenhum de nós os três acha que as claques não são importantes no clube, ou seja, que são dispensáveis. Eu não acho que a claque é fundamental por tudo aquilo que tu agora disseste, Rui, por toda a capacidade que dá aos jogadores e todo o elan que se cria e que faz com que os jogadores cresçam, se agigantem dentro de campo. Okay? Porque muitas vezes eles são a alma de toda a gente que está a apoiar, são a parte visível de toda a gente que está a apoiar. Às vezes são só eles a parte visível, são só eles que estão a apoiar, não é a parte visível. E a gente na bancada, a gente na central vê muito isso, não é? Porque a malta apoia, a gente gosta mais de ver futebol sentados assim a curtir a cena. Mas tem que haver lugar para todos. Mas a questão é essa, tem que haver lugar para todos. Há a malta que vive o jogo sentado, que sossegado porque está a roer as unhas, e há a malta que tem a necessidade de participar e influir no jogo com os berros, com os gritos, com a pressão que atira para dentro do campo. Mas olha, ainda bem eu uma vez fui para a outra bancada, lá para o lado de lá, contrário à bancada central, para o outro lado, e estava a ver, foi daqueles jogos da Taça da Liga, e estava a ver o Sporting contra o Setúbal, e estávamos a perder. E à minha frente estava um senhor, o senhor devia ser um rapaz pai, com os seus 40 anos, o pai dele e 2 filhos, ok? E obviamente, eu agora já não vibro assim tanto, mas naquela altura era de caralho para cima porque os gajos estavam a jogar mal, estávamos a perder contra o Setúbal, aquilo era vai pá, puta que para aí, um cabrão, agarra na bola. De repente o senhor olha assim para trás, com ar de escandaloso, e diz, o que é que queres? Estás na bola, mano, o que é que queres que eu te faça? Não gostas, muda de lugar, para mim é filha da puta para cima, isso, enquanto eles não tiverem a ganhar o jogo, vão todos para a puta que os pariu. Vai tudo corrido. Pronto, e portanto, ou seja,
Mas de facto, aquilo que o Pedro acabou de dizer é isso. As pessoas acabam por. Cada um vive o Sporting e esta história do jogo à sua maneira. Há quem vá ao domingo. Uma das coisas que mais me irrita é o Sporting perde. Eu venho de lá devastado. Mas olho para o lado e tipo, a malta está exatamente da mesma forma como se o Sporting tivesse ganho. É a mesma coisa. Então, vamos ver um copo e tal, assim, vai, está bem, eu quero. Eu penso assim, o Sporting acabou de perder, meu. E estes gajos estão como se nada fosse. Portanto, de facto, mas pensando bem e tendo uma atitude mais racional, o que o Pedro acabou de dizer tem toda a lógica. É que nós temos que aceitar A maneira de estar de cada um. a maneira de estar de todas as pessoas, porque nós já somos tão pouco. Deveríamos ser muito mais. Devíamos, de verdade, que gostava que fôssemos muito mais fervorosos. Mas esse fervor também vem do orgulho que imprimem em nós. E eu acho que muitas das vezes as direções esquecem-se disso. Que é, são elas que têm que nos puxar pelo orgulho de sermos sportinguistas. São elas que nos têm que avivar a memória e o coração a dizer, epá, nós precisamos de vocês para... porque o Sporting é o maior. Mesmo que a gente... Repara, eu não quero... Eu odeio discursos realistas. Em futebol. Pá, para mim o Sporting... Eu volto a dizer, há pessoas que ainda não perceberam isto, eu volto a dizer. Para mim o Sporting, se não puder entrar com 11 jogadores séniores que são internacionais e mais não sei o quê, para mim entra com 11 putos das escolinhas, ok? E eu acho que eles têm que ganhar na mesma. Ah pá, não quer saber, corram mais que os outros, roubem-lhes a bola, ponham-lhes o dedo no cu, não quer saber. Ah, mas eles são jogadores, são maiores e são jogadores profissionais. Azar, corre mais. És mais jovem e cansas-te menos. Portanto, vai, corre, tenta ganhar o jogo. E para Isso mim, aí é verdade. O objetivo tem que estar lá em cima. No final do jogo não sei o que é que eles conseguiram. E tem que Mas ser que se perdemos o jogo, eu quero ver olhos cheios de sangue, a chorar, com sangue a jorrar de um lado para o outro, que se cortaram todos, camisolas rasgadas. Eu quero perceber que aquela gente deu tudo o que tinha e o que não tinha em campo para ganhar. Sabes que há muita gente só terminar. E só assim é que eu posso achar que os gajos são os coxos, pá, mas deram tudo o que tinham em campo. A mais também não podem ser obrigados, porque também não sabem fazer mais que aquilo. era uma coisa que muita gente gostava, e não eram jogadores espetaculares, mas era muito do magnetismo que, por exemplo, o Jordanov tinha. É que tu, aquele gajo, na Oceano, queres mais coxo que o Oceano? Mas pronto, mas eu até estou a falar do Jordanov no sentido em que era um gajo que punham a jogar em todas as posições, em mais algumas, e tu sabias uma coisa: o gajo jogar a bola ou de jeito para aquela posição podia ter ou não. Agora, que o gajo não tinha a falhar porque ia dar tudo e mais alguma coisa que tinha, isso já sabias. E tu dizes, este gajo, pá, não tenho nada a dizer. Eu digo-vos uma coisa, eu desde que o Oceano deixou de ser capitão do Sporting, que eu acho que o Sporting nunca mais teve um capitão de jeito. Eu lembro-me disto, que é, nós estávamos a perder 2-0 contra o Boa Vista. Espera aí. Nós estávamos a perder 2-0 contra o Boa Vista e, de repente, o Oceano vai a meio do campo, ok? Estás a falar do Oceano ou do Jordanov? Do Oceano. O Oceano vai a meio do campo. Não, o Oceano vai a meio do campo. O Oceano tem o pé em cima da bola, vai começar a segunda parte. O Oceano começa a mandar todos para o caralho, vão para a puta que vos pariu, partes dos cornos a todos vocês não começarem a correr e a jogar a bola. Ganhamos 3-2. Porra, mas isso que eu quero de um capitão, caraças. Eu quero um capitão, gajo que tenha voz ativa em campo. Essa maneira de estar, o Sapito era Pois, é provável. Pá, eu acho que o Oceano é e continua a ser o nosso capitão. Agora, eu gosto do Oceano, atenção. Agora, eu acho é que as pessoas todas têm que ser como o Oceano foi naquela altura. Nós temos que puxar todos para o mesmo lado, temos que correr todos para o mesmo lado. Eu não posso deixar de apoiar a merda do clube só porque de repente há lá um gajo que eu não gosto. Não concordo, não consigo perceber. Sim. E não precisa de ser presidente. Há malta que põe a jogar o lateral esquerdo que não gostam, pá, que é que se lixem? É bom perder, não puseram o gajo a jogar que eu queria. Da mesma forma que eu acho que as claques... Eu tenho descoberto coisas do Sport que eu acredito que isso seja verdade, atenção. Para terminar... Puseste o gajo. É pá, que nunca digo isso ao pé de mim, que eu não sei. Não sei. Para terminar, vou dizer só isto assim. Olha, para mim, as claques continuam a ser uma parte importante do clube. Uma parte fundamental. Acho que têm que existir.
Pá, acho que também têm que crescer enquanto organismo, ok? E precisam de aprender muito, né? Principalmente nesta situação em que se meteram agora, ou que foram metidas, vá, dependendo agora do lado da questão, mas acho que precisam de crescer. Vai ser obrigatório crescer, porque eu não sei quanto tempo mais é que o Varandas dura à frente do Sporting, mas também não sei quando é que voltamos. Vocês querem ver uma coisa boa? Olha, estamos sempre a falar mal do Varandas, vou-vos dizer uma coisa, finalmente o cartão de sócio e a Gamebox são o mesmo cartão. É pá, maravilha! Só é pena ter acontecido no ano em que não há Gameboxes para ninguém, que ninguém vai ao estádio. Não, mas olha, Medida há excelente. Qual é o mais problema? coisas, Não há há Gamebox. mais que Varandas, há mais coisas que esta direção tomou que eu concordo. Houve coisas, acho que às vezes posso concordar com a forma, outras vezes não com o conteúdo e outras vezes inversamente. Eu acho que há coisas que não estão mal esgalhadas, não estão. Pois, o Varandas, Mas pronto, o o que eu quero Varandas dizer, mal esgalhado, sim. o que eu quero dizer, Pedro, deixa lá, não faças ainda, deixa ser o Pedro a fechar, fechas tu. vai ao Gil, e vai ao Zé, depois vai ao Pedro, depois vem a mim. Pois é isso, deixa lá, já que és o Cicerone hoje, olha, fechas tu. Estou-te a dar a oportunidade de me mandares o Pedro para o caralho, hoje. Tá, sim, tanto prometeste, e a única com quem discutiste foi comigo. Não, já tive, sabes que o Pedro tem aquela, eu tenho um amigo meu não, conhecido meu, que é o Pinotes, o André Pinotes. Sim. E eu costumo dizer. É meu amigo, podes continuar. Mas tu também és mais outro, mas ele é da minha idade, não é da tua geração. Tu é quando diz lá o Barreirense. Ele chama velho a Gil. Não, porque o Gil é do Barreirense. Continua, vai, dá-lhe. O Gil, pronto. Não conheço do Barreirense, não é do Barreirense que a gente se conhece. Ok, do Barreirense está a falar da Esplanada. Eu sei. Eu fui muito frequentar a Esplanada do Barreirense. Agora o Pedro está a leste do paraíso. Agora o Pedro, onde tem Barreirense. É uma coisa fixe, não é? É simples, não tem nada a discutir. Se morasses no Barreiro, certeza absoluta que terias frequentado muitas vezes a Esplanada do Barreirense. E a ilha também, a uma certa altura a ilha, o Pedro. A ilha, ei, agora, bem, fogo. Senhores telespectadores, estou completamente a leste neste momento. A ilha cenas de deixa só fazer aqui uma coisa. A ilha é só o bar mais fabuloso que existia no mundo inteiro, porque era um bar montado em cima de um lago artificial. Não é para todos, man. Não é para todos. De um lago não, chamar aquilo lago se calhar é um bocado exagerado. De uma cena. Aquilo tinha patos e tal. Yeah. Ou seja, imagina, nós temos um jardim aqui no Barreiro, no centro do Barreiro, que é o Jardim Catarina Eufémia, que tem uma piscina, é uma coisa pequenina, tem uma espécie de lago com patos. Então o que é que eles fizeram? Por cima do lago fizeram um café. Então chamava-se a ilha. Ok. Mas o Rui estava a dizer qualquer coisa do Pinotes. Sim, o Pinotes daquela, ele é político, né? Portanto, ele consegue, ele às vezes diz-lhe as maiores barbaridades na CMTV, não só. E ele consegue fugir às coisas com uma pinta, ele consegue transformar algo, e eu às vezes quando estou a vê-lo na CMTV, eu confesso que vejo a CMTV às vezes quando ele lá vê CMTV. Já fui. Eu acho que ele é preciso ter uma capacidade, ele é super esperto das palavras que escolhe, para nunca estar nem tanto ao mar nem tanto à terra, e acho que tu tens essas qualidades. Para certas pessoas isso não são qualidades, mas eu acho que isso é uma qualidade, porque nem toda a gente consegue às vezes dizer ninho, outras vezes dizendo tanta coisa boa. Sabes que há malta que tem esse feedback que me chama conas por causa disso. Mas eu também considero, atenção, também são conas. Eu acho que há certas coisas, acho que há certos assuntos que se deve ter uma posição bem vincada, e quem não a tem é um conas. Acho que isso, naquela situação, não é que é no geral, mas isso eu chamo, até a mim próprio, quando eu às vezes vou responder a uma coisa e não respondo assim tão aficadamente como eu gostaria, eu disse, fui tão conas naquilo, parecia eu acho que é isso.
sabes que às vezes também, mas nós, agora também te digo é o seguinte, às vezes quando nós temos quando nós efetivamente conhecemos um assunto a fundo e temos certezas que um gajo não é conas, não é? A não ser que queira ser. Pois é, isso. Atenção que muitas vezes as palavras não são, as palavras que são utilizadas não é para esconder uma opinião, é para a suavizar, que é uma coisa diferente. Repara uma coisa, Sim. e tu não precisas de chamar, porque muitas das vezes, por exemplo, nós estamos aqui e se calhar em muitos assuntos até temos opiniões muito parecidas, mas quase certeza absoluta que as vamos dizer de uma forma muito diferente uns dos outros. Porquê? Porque de facto há e o Pinotes também tem isso, obviamente, no caso do Pinotes é mais por defeito profissional, que é uma questão de é que todas as palavras têm que ser ponderadas, ou seja, não é que ele não esteja a dar a opinião, o problema é que tu estás à espera que ele diga assim, pá, diz esse filho da puta que é um filho da puta, e ele vai dizer, não, o senhor tem que perceber que existe não sei quantos, apesar de estar mal informado, ele vai dizer a mesma coisa, ele não diz é com as palavras que tu achas que deveria ter, porque aquilo que tu queres é mais cru, é um jogo mais direto, percebes? E às vezes tu tens que levar a bola, tens que fazer chegar a bola lá. Futebol apoiado. Exatamente, nem futebol apoiado. Eu acho que isso é excelente da parte dele. Acho que ele tem uma maneira. Há poucos, eu conheço muitos políticos que conseguem fazê-lo, mas há poucos, consigo contar se calhar pelos dedos de uma mão, aqueles que conseguem tentar dizer a mesma coisa com uma certa eloquência que nos outros. Eu sei perfeitamente o que é que eles estão a tentar fazer e é por saber é que acho piada. Por saber é que acho piada. Não, mas pronto, por isso só que... Diz-te, acaba. Não, pronto, é para rematarmos que a gente está aqui na conversa e estamos a caminho das 2 horas, tarda nada. Ainda vamos na 1h30, vamos a caminho da hora e meia. Pronto, então vá. O Pedro que diga o que é. É para rematar aqui a questão das claques. As claques fazem sentido. Farão sentido porque a juventude e as pessoas que lá andam, se não estiverem nas claques, estarão noutro sítio qualquer e dispersas, portanto, e acaba por ser pior. Porque aí não é uma claque ou 4 claques como existe atualmente, mas são 1500 e completamente dispersas e sem controle nenhum, sem organização nenhuma. As claques vão ter que também fazer o seu caminho, e como estavam a dizer, e bem, de crescer e não estou a dizer isto com um sentido paternalista, vocês têm que crescer, não. Vão ter que aprimorar a forma de estar. Se calhar também ter um bocadinho mais de cuidado com a imagem que os outros sportinguistas têm dela. E quando eu estou a dizer imagem, não significa que agora têm que pôr batom, cosmética, serem fofinhos, irem ajudarem velhinhas a atravessar a passadeira, não é isso. Mas ter algum cuidado com a imagem, que eu acho que durante muitos anos não tiveram, e houve muita gente que conseguiu aproveitar-se disso, fazer das claques um papão. E portanto, quer dizer, lá está, o Gil há bocado tocou e só mesmo para acabar é o seguinte, isto voltamos àquela conversa que ele falou da serpente de Ouroboros, que é aquela serpente que anda a comer o rabo, mas é até uma coisa mais simples, o Sporting muitas vezes e o Sportingista parecem os cães que de facto querem apanhar o rabo e estão a decidir se o braço direito é o melhor que o braço esquerdo e se a gente liquidasse os gajos todos da Central é que era bom, não, se a gente liquidasse os gajos das claques todos é que era bom, porque temos que libertar aquilo para fazer mais... Da claque dizer que os gajos da Central não... Mas pronto, eu estou aqui a exagerar, mas quer dizer... Os gajos das claques, mas já ouvi dizer muita gente isso. Também. Continua. Pronto, mas discute-se coisas parvas que é tentar, de alguma forma, este pensamento que é tentar cortar e amputar e temos que expulsar e temos que tirar estes gajos daqui e coisa. Epá, não faz sentido nenhum e, portanto, só para rematar isto, as claques são importantes, fazem parte da família leonina que está inscrita nos estatutos, é bom não esquecer. E portanto, quer dizer, tem que se encontrar aqui uma forma, a malta, uns têm uma visão da vida, outros têm outra, uns são de esquerda, outros são de direita, outros gostam de branco, outros gostam de preto, é como quiserem, mas, obviamente que eu não vou estar a ver um jogo com um gajo que gosta muito de amarelo e outro testa amarelo, pronto, vou votar, ok, mas então você está aí, eu estou aqui, pronto, somos todos pelo Sporting, não é?
Então pronto, não fala é de cores, mas pronto, porque tu, por exemplo, ninguém fala não deveria falar de política ou outras coisas dessas, estamos no Sporting e pelo Sporting, ponto. E portanto aqui tem que se minimizar um bocadinho, muitas vezes não cair nas ratoeiras, e também os próprios sportinguistas exigirem aos dirigentes, não são os que estão atuais, aos dirigentes que dirijam, assumam as decisões e não se escondam atrás de bobis e tarecos, como se faz noutros clubes. Eu ainda sou do tempo da contra-informação, dos bobis e tarecos, e que também façam, às vezes mesmo que não sejam bobis e tarecos, não, estão ali os bobis e tarecos, não fui eu que quis isto, foi os bobis e os tarecos que fizeram busca, mata, e portanto, lá está, as claques em si, mas o próprio clube, os próprios sócios precisam de amadurecer, precisam de tornarmos isto um clube de gente adulta, que parece que isto é quase tudo putos da primária na maneira de estar, e não só. E basicamente é isto que eu tenho a dizer. Bem, eu para fechar queria para já agradecer a quem nos esteve a ouvir durante... Eu aguento até aqui, são quase 2 horas. E queria dizer uma coisa muito importante. As claques, o futebol e o negócio de futebol cresceu e mudou. As claques precisam crescer e mudar com ele. É preciso mais organização, é preciso perceber em que mundo é que vivemos, mundo, neste caso futebolístico. As claques não têm que perder a identidade, não têm que alterar completamente, têm que saber se adaptar a estes tempos. Já nada era como como antigamente. Existe uma pressão forte de muita gente e de muitos sítios do nosso país que quer que as claques sejam controladas e, se possível, acabem, que o futebol se torne aquilo que muitos defendem que existe na Premier League, porque existiu em Inglaterra a fase da suposta extinção das claques e dos hooligans e tudo mais. Deixa-me só dizer uma coisa, essas pessoas desapareceram, fez-se puf! As pessoas desapareceram e evaporaram. Não foi isso que aconteceu. O problema é que a Premier League tornou-se um negócio global e hoje em dia essas pessoas continuam lá todas, e principalmente nos clubes com dimensão que, para quem sabe, os clubes em Inglaterra, poucos tinham claques como nós as conhecemos aqui, montadas e tudo mais da forma que nós conhecemos. Os países latinos têm uma coisa completamente distinta. Vocês veem aqui o vizinho de Espanha que vocês se calhar não gostavam de ser do Barcelona ou do Real Madrid, porque aquilo são só máquinas, vocês sabem, de fazer dinheiro, em que têm aquilo que pode se chamar se calhar uma claque, mas se calhar até tem muitos poucos espanhóis a assistir aos jogos do Real Madrid em casa ou do Barcelona. Nós próprios, quando lá fomos, vimos, existe gente com bandeiras da Argentina, da Colômbia, não sei quantos, sei que mais, existe muita gente que aquilo é turismo, faz parte do turismo de Espanha, ir a Camp Nou ou ir ao Bernabéu. Já tivemos um sócio, já tivemos um senhor que levava a bandeira do Japão para Alvalade. Mas pronto, a quando lá estava o Tanaka. Aquilo que funciona é que as claques precisam de crescer, precisam de se organizar, precisam primeiro, principalmente a Juveléu, depois de passar por isto, acho que não precisa de mais nada para se afirmar. Qualquer outra claque já teria acabado. Qualquer outra claque que se passasse por tudo aquilo que a Juveléu já passou, por tudo aquilo que quiseram que a Juveléu tivesse passado, acho que já tinha acabado. É preciso querer muito, é preciso estar às vezes nem tantos como gostávamos, mas muito com a cabeça focada naquilo que é o motivo da existência desta claque e das outras também, e acho que existem 4 claques, existem 4 maneiras de estar no Sporting naquilo que toca ao ambiente de claque. Há claques que gostam mais de estar, estão viradas até para modalidades e tudo mais, há outras que é diferente, mas todas no futebol, essas certezas estão todas juntas. A questão é que o Sporting é
é algo inexplicável, e as claques também são vitais para o clube, e acho que, como eu já disse, têm que crescer, têm que ser organizadas, mas eu tenho muito orgulho, porque eu, frequento as 4, umas esveléu mais do que todas as outras, se calhar até por vezes é raro eu ir a outras claques, como por exemplo, não vou tantas vezes à torcida ou à brigada como eu queria, mas tenho muitos amigos, espalhados pelas claques, e sinto-me bastante grato por tudo aquilo que eu já vivi no Sporting e principalmente no setor da minha claque, e tenho muito orgulho em pertencer àquela claque, porque sei que aconteça o que acontecer, eu acho que o Sporting pode estar descansado, porque tem ali autênticos guerreiros que do primeiro ao último minuto, para já, só para vos lembrar, um clube que não teve 18 anos sem ganhar e que agora está quase a 20, ter ainda aquela moldura enquanto que não acontece. Não acontece. É preciso, eu não sei o que é que as pessoas acham disto, mas eu lembro-me eu não queria dar o exemplo dos nossos rivais, mas eu meto o Benfica ou o Porto estarem 15 anos sem ganhar, para verem o que é que acontece ali. Aliás, houve momentos dos claques dos nossos rivais em que houve agressões e houve que tudo nós sabemos, por muito menos. E nós estamos lá, já tivemos 18, agora já estamos há 19, sem ganhar, e acontece o que acontece. É isso que eu queria dizer, e agradeço a vocês todos e ao pessoal que esteve a ver. Eu entendo que toda a gente possa ter a sua maneira de estar no estádio, a sua maneira de estar no Sporting e a sua maneira de olhar para a família sportinguista, mas as claques fazem parte dessa família e eu tenho muito orgulho nisso, tá bom? Obrigado a todos, e já sabem, até para a semana. Acompanhem o Faladura em todas as redes sociais. No Instagram vai só aparecer um teaser, porque só dá 1 hora e o Gil bochecho, portanto o que acontece é isto, portanto já sabem. Obrigado por tudo, estamos juntos. Até à próxima. Pessoal, até para a semana.